Olá, você que está assistindo. Eu sou o professor Gustavo e na aula de Geografia de hoje nós vamos falar um pouco sobre mudança climática. Mas vamos pensar junto. Para eu começar, eu trouxe um caso de uma adolescente para mostrar para vocês. Coloca para mim a foto dela, produção. Essa adolescente é a Greta Thunberg. Ela mora lá na Suécia. Volta aqui para mim que eu vou mostrar para vocês aqui no globo. Preste atenção, ó. Ela é uma adolescente sueca. Então vou mostrar para vocês onde é que fica a Suécia. A gente saindo aqui do Brasil, ó, atravessaria todo o Oceano Atlântico, iria bem para o norte, perto do Polo Norte. Aqui, ó. É daqui que ela vem. E por que eu estou falando dela para falar sobre mudança climática? É o seguinte, em 2019, quando ela tinha 15 anos, ela começou uma greve. Ela faltava à escola todas as sextas e ficava na porta do parlamento da Suécia para protestar contra as mudanças climáticas. Bom, então você já deve estar entendendo como essa situação é importante. Por quê? Porque em seguida, vários adolescentes começaram a se juntar a ela e começaram um grande movimento. Hoje em dia, a Greta Thunberg ela é uma grande liderança na questão climática e ambiental. Então, na aula de hoje, a gente vai ver algumas coisas como o que é essa tal mudança climática, como ela acontece, quem são os culpados, como é que a gente pode fazer para mudar e a gente com isso, onde é que isso influencia na nossa vida. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que explicar para vocês o que é o clima, né? Quando a gente fala sobre clima, a gente está falando como a temperatura, como a umidade, como a pressão costumam ser em um determinado lugar. Para determinar como um clima é, você tem que passar cerca de 30 anos com um monte de pesquisadores estudando como é que as coisas funcionam, o que é diferente do tempo. Quando a gente fala do tempo, é como tá, se está calor agora, se está frio, às vezes de manhã está friozinho, de tarde esquenta, depois chove, o tempo muda toda hora. Agora, uma mudança climática é uma coisa bem mais drástica. Então, mudança climática é uma coisa grave, né? Se a gente for parar para pensar, a gente tem muitos climas diferentes no mundo. E para cada clima, a gente tem uma vegetação adequada, a gente tem os animais que se adaptam àquele clima e o próprio estilo de vida da população que mora ali. Então, mudar de clima afeta isso tudo. Por quê? Porque os seres vivos, eles são muito sensíveis a essa mudança de clima. Então, a gente pode ter uma série de problemas quando o clima muda. E quando a gente fala dessas mudanças climáticas atuais, a gente está falando de 3 efeitos principais. Ela tem causado um forte aumento da temperatura, ela tem causado o degelo, né, das calotas polares, ou seja, desses reservatórios de gelo que a gente tem tanto aqui a norte quanto aqui a sul, e também nos altos das montanhas, ó, nas partes mais altas das montanhas do nosso planeta. Cadê o Himalaia aqui? Então, quando esse gelo derrete, a gente tem a subida do nível dos oceanos. Os oceanos eles vão ficando cada vez mais altos. E isso é um problema. E eu trouxe uma notícia para mostrar para vocês sobre isso. E a notícia diz o seguinte: ilhas do Pacífico Sul desaparecem devido ao aumento do nível do mar. Voltando aqui para mim, preste atenção numa coisa. Conforme o mar aumenta, algumas ilhas elas passam a ficar submersas, embaixo da água. E eu vou mostrar para vocês onde ficam essas ilhas, nessa próxima imagem. Essas ilhas, elas ficam ali, ó, elas pertencem ao arquipélago que compõe as Ilhas Salomão. E a gente tem um problemão. Sabe por quê? Porque, olha só que fofura, essas crianças da Ilha Salomão, elas perderam 5 ilhas da terra delas. E olha que interessante, essas crianças, elas têm uma característica genética única, que elas têm, assim, muitas delas têm a pele bastante escura e o cabelo louro, naturalmente. Olha que fofura elas são. Eu vou explicar para vocês um pouquinho como funciona essa coisa de mudança climática e aquecimento global, certo? Tudo isso começa com uma coisa chamada efeito estufa. Lembra quando você vai lá, né, na lanchonete e você compra um salgado e o salgado, para ficar quentinho, ele fica numa estufa de vidro? Então, a estufa ela serve para manter o calor ali daquele alimento, daquele salgado que você vai comprar, né? Da coxinha, do joelho, do quibe, do pastel. Agora, o que acontece? No nosso planeta, a gente tem um efeito parecido, só que a gente não tem uma estufa de vidro ao redor do planeta. A gente tem, na verdade, a atmosfera, que é uma camada de gases. E essa camada de gases em volta aqui do nosso planeta, ela contém alguns gases que a gente chama de gases de efeito estufa. O
que acontece? O Sol ele vai aquecer o planeta e o planeta ele devolve esse calor para o espaço. Só que, ao invés desse calor ir direto para o espaço sideral por completo, parte dele fica retida nesses gases, porque esses gases eles absorvem esse calor e mantêm o planeta bastante quente, certo? Os dados que eu achei do IAG, lá da Universidade de São Paulo, dizem que se não existisse efeito estufa nenhum, a temperatura do planeta, em média, seria 33 graus mais baixa. Imagina, gente, quantos seres vivos não deixariam de estar no planeta? Quantas áreas do planeta não seriam inabitáveis? Então, o efeito estufa, ele não é ruim. Agora, quando a gente fala da mudança climática, a gente está falando que esse efeito estufa ele tem se intensificado muito, o que gera um aquecimento de todo o planeta. Ou seja, essa mudança climática ela é um aquecimento global. Gustavo, mas o que causa esse aquecimento global? A gente tem duas explicações. A gente tem as causas naturais, por exemplo, a atividade solar. Tem épocas em que o Sol ele emite muito mais calor, devido a uma série de fenômenos que acontecem lá. A órbita da Terra apresenta alterações e por aí vai. Agora, eu preciso falar para vocês que existem também as causas humanas. O ser humano contribui para isso. E quem tem estudado muito a esse respeito é o IPCC. E eu vou mostrar para vocês essas letrinhas. Ah, Gustavo, vai começar a entrar as letrinhas. Vou mostrar para vocês para ficar mais fácil. Aqui, ó. Achei, hein, galera? IPCC, vou colocar aqui no quadro, ó. IPCC. Ah, tá, Gustavo, mas o que isso significa? Na verdade, essas letrinhas, elas significam em inglês. Vamos lá, seria Intergovernmental Panel on Climate Change, ou Painel Intergovernamental de Mudança Climática, porque mudança em inglês é change, então mudança. Então, esse painel intergovernamental de mudança climática, ele vai falar sobre como o homem tem contribuído, como o ser humano tem contribuído para aumentar a quantidade de gases de efeito estufa, né, na atmosfera e como isso tem contribuído para o aumento das temperaturas, para o degelo das calotas polares, do gelo que fica no alto das montanhas e também para o aumento do nível do mar, né? Então, a gente tem alguns gases bastante expressivos nisso aí. O primeiro deles é esse aqui, ó, que vocês já devem ter ouvido falar, H2O, que é a fórmula da água. Então, o vapor de água, a água quando evapora, é o H2O. Ué, Gustavo, mas o ser humano produz H2O? Não. A água, ela evapora sozinha. Agora, o ser humano ele tem contribuído muito com alguns gases, ó, como o CO2 e também como o metano. Gustavo, o que você quer dizer com isso? Quando o ser humano queima combustíveis fósseis, por exemplo, como os derivados de petróleo em geral, né, como o diesel, a gasolina, também o gás natural e também o desmatamento, eles contribuem muito para a emissão desses gases na atmosfera. E aí esses gases eles seguram muito calor por lá, certo? Atividades agropecuárias, extração de carvão, contribuem muito para o aumento da concentração do metano na atmosfera. E isso tudo vai aumentar o efeito estufa, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês um esquema que eu quero mostrar, que é como funciona, né? O Sol aquecendo a Terra aquecida, parte do calor volta para o espaço e parte do calor fica retida, certo? E agora, volta aqui para mim, que eu vou mostrar para vocês como o ser humano tem emitido cada vez mais gases de efeito estufa, certo? Então, presta atenção nesse gráfico. Esse gráfico que eu estou mostrando, ele mostra como, ao longo do tempo, aumentaram as emissões de carbono por queima de combustível. E esse carbono fica na atmosfera e aumenta, né, a temperatura do nosso planeta. E agora, estão as principais fontes, né? A gente tem, então, a queima de carvão mineral, que é um carvão que acha em mina, né? Não é aquele carvão de churrasco, que é o vegetal. A gente tem também, né, os outros combustíveis, como o gás natural e outros combustíveis fósseis, certo? Agora, aqui eu tenho também as emissões de carbono por desflorestamento em 2012. Então, vejam, né, o desflorestamento do Brasil, ele também contribui muito para essa concentração de carbono, né, na atmosfera. Agora, volta para mim que eu vou explicar uma coisa. Então, quanto mais o planeta se aquece,
mais a água se aquece. E mais a gente vai ter H2O, vapor de água na atmosfera. Então é um efeito em cascata. O ser humano aquece com carbono, então a gente vai ter mais vapor de água e aí, né, vai sucessivamente aumentando a temperatura, o que vai trazer alguns efeitos bastante ruins. A gente já viu que a elevação do nível do mar, né, deixou embaixo da água algumas ilhas. E tem uma ilhazinha ao norte da Austrália que boa parte dela ficou embaixo da água e uma das espécies perdeu seu habitat natural e foi extinta devido ao aquecimento global, que é esse bichinho aqui que eu estou mostrando para vocês. É o Melomes rubricola. Extinto, gente. A gente não vai mais ver dele. Uma tristeza, né? Agora, voltando para mim. O aquecimento global, ele também vai ter problemas sobre a agricultura e a pecuária. Por exemplo, muitas geleiras alimentam rios, então a gente vai ter uma dificuldade, né, uma vez que a gente perde parte delas, de abastecer com água. Além disso, os períodos de seca podem aumentar cada vez mais, os próprios vegetais mais sensíveis ao calor podem produzir menos, e também os próprios animais, né? O gado leiteiro passa a produzir menos leite, fica cada vez mais difícil criar esses animais. E a gente vai ter também problemas nas grandes cidades. As cidades costeiras vão perder território, né? Esse espaço ele vai ser ocupado pelo mar. A gente vai ter uma qualidade do ar cada vez pior, uma qualidade de vida cada vez pior, com mais calor. E a gente vai ter também eventos extremos, né? Como tempestades ou mesmo grandes períodos de estiagem. E nós com isso, né? A gente vai ver, por exemplo, que várias organizações não governamentais ao longo do mundo têm se juntado para pressionar os governos para mudar essa situação, certo? Então a gente tem aí o caso da ONU, da Organização das Nações Unidas, que é uma organização internacional, a gente tem o Greenpeace, que é uma ONG, e várias outras espalhadas por aí. Até os artistas estão se juntando aí quanto a isso. Então eu trouxe uma imagem aqui, ó, desse grupo, o Blackpink, para a galera que gosta de K-pop, né? O Blackpink, ele lidera uma campanha das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. Gustavo, e eu? O que eu posso fazer a esse respeito? Bom, tem uma coisa bem simples que está ao seu alcance e você não precisa sair de casa, que eu vou botar para vocês agora, que vai funcionar como o nosso desafio de encerramento. Entrar no site da Câmara dos Vereadores e enviar e-mails para os vereadores que estão lá, né? Então, nesse link tem os e-mails de todos eles. E pergunte, o que a senhora está fazendo para combater o aquecimento global a partir da nossa cidade? O aquecimento global, ele é algo global, ele afeta o planeta inteiro, mas a gente pode, a partir do nosso modelo de vida, mudar um pouco, evitando desperdício, evitando consumir desnecessariamente e pressionando os nossos políticos. Muito obrigado por estarem comigo até aqui. Até a próxima aula.